E aí, pessoal, você que vai fazer o concurso da cidade de Horizonte, no Ceará, hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade. Eu sou Marconildo Viegas, coordenador pedagógico, professor de língua portuguesa aqui em João Pessoa e também sou concurseiro. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Será leitura de texto teórico dos sites oficiais e todas essas informações nós encontramos no site da Prefeitura, no IBGE e na Câmara Municipal. Nós iremos começar com a bandeira. A bandeira ela tem três cores: o fundo branco, que simboliza a paz, a cor amarela, simbolizando o ouro, a riqueza, né? A riqueza tanto material quanto imaterial, e também o verde, simbolizando a natureza, a floresta e tudo relacionado ao meio ambiente. Ao centro nós temos o brasão. Esse brasão ele tem a imagem da igreja de São João Batista e tem no brasão a lei número 11.300 de 6/3 de 1987, que é a data da emancipação da cidade. Além disso tem o nome Horizonte logo em cima, né? E a fruta caju, e também tem a questão da imagem de uma galinha, né? Da questão das aves, né? E temos 4 estrelas nesse brasão. Então o brasão ele está dentro da bandeira. A bandeira tem toda essa simbologia de proteção às matas, ao meio ambiente, como também a questão da riqueza da cidade. Nós iremos então ver agora o hino e logo após a interpretação do hino. Então, hino da cidade de Horizonte: entre toda a gente cearense, um povo se destaca e tem ação. Não cruza os braços, vai à luta, no trabalho encontra a redenção, que é o caminho da paz, da liberdade, do progresso e da emancipação. Cristalinas são as tuas fontes que correm banhando a imensidão, e o belo vale do Pacoti faz crescer e florir a plantação. E a natureza, amiga e conivente, da minha terra, meu querido torrão. Então aqui tem a referência já ao verde da bandeira e do brasão. Horizonte, o resplendor do luar reflete tua força e beleza, e o Ceará resplandece de luz, orgulhoso de tua grandeza. Dinamismo, coragem e competência, talento, saúde e educação, representam o bem maior, riqueza sem igual ao cidadão. Então, o amarelo, que simboliza a riqueza, aqui está focado na saúde e educação, que é o bem maior do cidadão da cidade de Horizonte, que conquistou respeito e integridade, rompendo para sempre a servidão. Ou seja, a emancipação, não está mais ligado a nenhum município, é um município autônomo. Nós temos aqui que a letra é de Miriam Carlos Moreira de Souza e a melodia também é dela. E lembrar que algumas bancas elas pedem o nome de quem fez o hino, a letra do hino, e de quem fez a melodia. Algumas bancas também pedem para completar, tiram as palavras e pedem para completar a questão do hino, tá certo? Algumas palavras que estão no hino que geralmente a gente não usa diariamente, e aí eles tiram e colocam para completarmos, né? Já vi isso em várias bancas. Então, olha, na primeira estrofe, nessa interpretação, nós vemos que a valorização do povo da cidade de Horizonte, né, um agente cearense que ela se destaca, né, tem ação, é um povo batalhador, vai à luta, certo? E foi através dessa luta que encontrou a emancipação, o progresso da cidade, né, que é uma das principais cidades do Ceará, certo? E aqui nós temos essa valorização do povo, né, essa questão do conceito histórico aqui com a emancipação. E a segunda estrofe
vai falar sobre algo relacionado à questão geográfica, à questão do meio ambiente, o belo Vale do Pacoti, né, a plantação, a questão do meio ambiente, a questão da geografia, certo? As fontes que tem lá na cidade de Horizonte, que a gente vai ver na história, é bem importante, né, que a fonte que são muitas e uma principal, né, de seu Venâncio, ela vai ser uma das principais referências na história da cidade. A natureza amiga e conivente da minha terra, meu querido torrão. E no refrão do hino nós temos essa característica da cidade, né, que ela tem força, tem beleza, e o Ceará resplandece de luz, que tem orgulho dessa cidade, né? O estado do Ceará tem orgulho dessa cidade por sua grandeza. Além disso, na própria história, nós temos que o foco da história da cidade, da construção dessa cidade, é voltada para a educação, para a saúde, para a educação, para aquilo que a sociedade mais almeja. Então, nós temos aqui que rompeu para sempre a servidão, nesse sentido de ser emancipada, é um conceito histórico aqui, certo? Então, nós temos todas essas informações. Em relação à cidade de Horizonte, no Ceará, o próprio site da prefeitura traz informações da história, certo? Dos símbolos e tudo assim, é um site bastante legal que eu vou falar daqui a pouco. Vamos fazer a leitura do texto teórico oficial, porque se alguma informação se contradizer, você pode entrar com um recurso, e esse recurso você tem que citar essas referências oficiais, certo? Lembrar, se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. A localidade que depois se tornou vila e posteriormente o município denominado de Guarani foi extinta em 1920, vindo a representar um distrito de Aquiraz. Em 1938, Guarani, que logo depois recebeu o nome de Pacajus, voltou à categoria de município, tendo seu território sendo dividido em 4 distritos: Guarani, Currais Velhos, Lagoa das Pedras e Olho d'Água do Venâncio. Esse Olho d'Água do Venâncio é a futura cidade de Horizonte. O último viria a se tornar Horizonte, tendo recebido essa denominação pelo fato da região ser rica em fontes hídricas, sendo o Olho d'Água na Fazenda do Venâncio a mais conhecida. Geralmente eles pedem isso nos conceitos de história, nas provas específicas. A mudança do nome para Horizonte, sugerido pela professora Raimunda Duarte Teixeira, ocorreu através do decreto 1114, de 30 de dezembro de 1943. Então, esse nome Horizonte é com relação à pessoa olhar na vasta imensidão, que a gente vai ver daqui a pouco mais à frente. Mas se torna um município livre, né, em 1943, e Horizonte, nesse período, até ser emancipado, tem uma grande trajetória a percorrer. O primeiro movimento de emancipação ocorreu em 1963, liderado por Horácio Domingos de Souza e Manuel Feliciano de Souza. O governador Virgílio Távora vai assinar a lei estadual 6793, que vai dar emancipação política ao município de Horizonte, mas com a chegada da ditadura militar em 1964, a lei foi derrubada e logo o município deixou de ser município, voltou a ser distrito. 20 anos depois, com o fim da ditadura, a Sociedade dos Amigos de Horizonte, SAORI, representada por Horácio Domingos de Souza, é bom lembrar o nome dessas pessoas, e o segundo aqui vai se tornar o primeiro prefeito, viu? Horácio Domingos de Souza, Francisco César de Souza, José Evandro Nogueira e Juvenal Lamartine Azevedo Lima, juntamente à população horizontina, voltaram à luta por liberdade, realizando um plebiscito, no qual 2.273 pessoas votaram a favor da emancipação e somente 182 votaram em desacordo.
No dia 6 de março de 1987, no Palácio da Abolição, o governador Gonzaga Mota sanciona a Lei 11.300, criando definitivamente o município de Horizonte. Em 1º de janeiro de 1987, a emancipação da cidade foi concretizada com a criação da Câmara Municipal e a posse do primeiro prefeito do município foi Francisco César de Souza, aquele que era da Sociedade dos Amigos Horizontinos. O próprio site da prefeitura traz mais informações. No início da década de 30, Chico Moreira, dono de um sítio localizado na Lagoa do Ipu, se deparou com uma ossada de um animal pré-histórico ao cavar um poço em seu terreno. O fóssil é de um bicho preguiça gigante que media cerca de 9 metros de comprimento e 3 de altura. Atualmente, a ossada se encontra no Museu Nacional de Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Então, a cidade ela tem essa característica de ser uma cidade que está num grande sítio arqueológico, viu? O termo Aningas, que nomeia um distrito de Horizonte, veio do tupi aniga, planta de família arácea, formada por flores multicoloridas e dotadas de raízes comestíveis. Os primeiros habitantes das terras, que hoje compreendem Pacoti, Barreira, Horizonte, Pacajus, Chorozinho e Aquiraz, foram chamados índios paiacus, grupo que vivia da caça, da pesca e do plantio nas terras daquela região. No começo do século XVII, os índios foram aldeados por jesuítas e o território recebeu a denominação de Monte Mor o Velho e depois Monte Mor o Novo. A nomeação do município aqui pela professora Raimunda Duarte Teixeira tem um significado muito importante. É o lugar que a vista não alcança, o horizonte, né? É o lugar que a vista não alcança, dando uma dimensão figurada à cidade. Horizonte está localizado na região metropolitana de Fortaleza, a cerca de 40 quilômetros da capital cearense. Nós temos que a população estimada em 2020 era de 68.529 pessoas, porém a gente vai ver no próprio site do IBGE. E a área geográfica era de 60 quilômetros quadrados. A gente também vai confirmar no IBGE, viu? Esses dados podem mudar e nós temos que estar com eles atualizados. Ele tem 4 distritos. A cidade, o município de Horizonte tem 4 distritos. Aningas, Dourado, Queimadas e a própria sede do município. Desde a sua emancipação em 1989, aquela informação que está na bandeira e no brasão, Horizonte cresceu significativamente em termos econômicos e sociais e já se destaca como um dos principais polos industriais da região, atraindo muitos migrantes e ocupando a posição atual do 5º município em arrecadação de impostos de ICMS, lá do Ceará, certo? Possui um dos maiores PIBs do Ceará, certo? E o esforço conjunto dos profissionais comprometidos com o crescimento do município e com a melhoria da qualidade de vida da população trouxe diversos progressos em relação à saúde, educação e infraestrutura, serviços públicos essenciais ao cidadão. Atualmente, a rede pública tem 16 centros de educação infantil, ou seja, creche, 27 escolas de ensino fundamental, 3 escolas de ensino médio e um centro de educação de jovens e adultos. Porém, nós iremos confirmar essa informação no site do IBGE logo após essa leitura, beneficiando aproximadamente 17 mil alunos. Na área da saúde, os horizontinos contam com o Hospital e Maternidade Venância Raimundo de Souza, com uma unidade de pronto atendimento, com 18 unidades básicas de saúde, com o Centro Integrado de Saúde Doutora Memória, onde funciona a Policlínica, o Centro de Reabilitação Funcional, o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador, o Centro de Atendimento Odontológico e Centro de Atendimento Psicossocial. A rede ainda é composta por um CAPS, que atende pessoas com problemas com álcool e drogas, e por um laboratório de análises clínicas, entre outros. Alguns dados aqui do município: localização, a região metropolitana de Fortaleza, o gentílico. Nós iremos confirmar no site do IBGE horizontino
A distância até Fortaleza é de 40 quilômetros, a principal via de acesso é a BR-116. Os municípios limítrofes sempre caem: Aquiraz, Cascavel, Guaiaúba, Itaitinga e Pacajus. Então, dá uma reforçada nesses municípios limítrofes. Os distritos são Horizonte, aqui é a sede, Aningas, Dourado e Queimadas. A área nós iremos confirmar no site do IBGE. O clima é tropical quente e úmido e tropical quente semiárido, brando, com chuvas de janeiro a maio. O relevo são tabuleiros pré-litorâneos e depressões sertanejas. A vegetação é de cerrado e complexo vegetal da zona litorânea. Os recursos hídricos têm um açude de Pacoti e 233 poços. Os solos são areias quartzosas distróficas, bruno não cálcico, podizólico vermelho amarelo distrófico, podizólico vermelho amarelo álice, solonetes solodizado e solos aluviais eutróficos. Aqui está então a parte que fala sobre a bandeira e o brasão da cidade de Horizonte no site da prefeitura. Então toda esses símbolos se encontram no site da prefeitura. Aqui mais uma vez, na parte dos símbolos, está o hino da cidade de Horizonte que nós vemos no início desse vídeo. Esse é o site da prefeitura de Horizonte, um site bem legal, bastante verde, amarelo, as cores da bandeira, do brasão, certo? Como eu já disse, simbolizando as cores da natureza e as cores da riqueza. Aqui é um site bastante importante, tem muita informação boa, certo? É um site bem legal. Aqui no site do IBGE são as mesmas informações que temos lá no site da prefeitura, e é citado no site do IBGE, a citação vem do site da prefeitura. A localidade se tornou vila, depois se tornou município. Quando ela era vila e se tornou município, foi chamada de Guarani, foi extinto em 1930, aí foi distrito de Aquiraz. Em 1939, Guarani, que logo depois o nome recebeu de Pacajus, voltou à categoria de município e tinha 4 distritos: Guarani, Currais Velhos, Lagoa das Pedras e Olho d'Água de Venâncio. E Olho d'Água de Venâncio era Horizonte, que justamente tinha uma fazenda de seu Venâncio, a mais conhecida, que tinha um olho d'água bastante proeminente ali, porque tinha muitas fontes hídricas nesta região. Aí a mudança para o nome de Horizonte foi dado pela sugestão da professora Raimunda Duarte Teixeira, e o município se tornou livre, porém teve uma grande trajetória, foi emancipado, na ditadura militar foi cancelado, e depois, em 1987, no Palácio da Abolição, o governador Gonzaga Mota, ele sancionou a lei, mas antes disso teve um plebiscito feito pela Sociedade dos Amigos de Horizonte, SAORE, que tinha Horácio Domingos de Souza, Francisco César de Souza, José Evandro Nogueira e Juvenal Martina Azedo Lima, que eram esses representantes dessa sociedade, e Francisco César de Souza vai ser o primeiro prefeito da cidade depois dela emancipada. Então, em divisão administrativa referente ao ano de 1933, a cidade figura no município de Aquiraz com o distrito de Olho d'Água, certo? Chamado de Olho d'Água. Aí o decreto estadual 1591 de 23 de 5 de 1935, o distrito de Olho d'Água deixa de pertencer ao município de Aquiraz, sendo anexado ao município de Guarani. Em divisões territoriais datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937, o distrito de Olho d'Água figura no município de Guarani. Pelo decreto estadual 448 de 20 de 12 de 1938, o distrito de Olho d'Água passou a se chamar Horizonte. No quadro fixado para vigorar entre os anos de 1939 a 1943, o distrito, já denominado Horizonte, figura no município de Guarani.
Pelo Decreto Estadual 1114, de 30 de 12 de 1943, o município de Guarani passou a se chamar Pacajus. Em divisão territorial datada de 1/7/1950, o distrito de Horizonte figura no município de Pacajus, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/6/1960. Elevada à categoria de município com a denominação de Horizonte pela Lei 6793, de 21/11/1963, foi desmembrado de Pacajus, sede no antigo distrito de Horizonte, constituído do distrito sede. Não tem mais nenhum distrito aqui, certo? Em divisão territorial datada de 31/12/1963, o município é constituído somente o distrito sede. Aí, pela Lei Estadual 8339, de 14 de 12 de 1965, o município de Horizonte é extinto, sendo seu território anexado ao município de Pacajus, que foi na época da ditadura militar, pois o mesmo foi criado e não instalado. Em divisão territorial datada de 31 de 12 de 1968, o distrito de Horizonte figura no município de Pacajus, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988. Elevada à categoria de município com a denominação de Horizonte pela Lei Estadual 11.300, de 6 de 3 de 1987, retificado pelas leis 11.321, de 22 de 5 de 1987 e 11.451, de 1988, sendo desmembrado de Pacajus, sede no antigo distrito de Horizonte. Ele é constituído de 4 distritos: Horizontes, Aningas, Dourados e Queimados, todos criados pela mesma lei, instalado em 1 de 1989. Ainda dando sequência, em divisão territorial datada de 1991, o município é constituído ainda de 4 distritos: Horizontes, Aningas, Dourados e Queimados. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. Está lá no site da prefeitura também, viu? Do site da prefeitura, horizonte.ce.gov.br. Então aqui nós temos informações em relação à população no site do IBGE com o censo de 2022. O gentílico é horizontino, o aniversário da cidade é no dia 6 de março. A população da cidade é grande, 74.755 pessoas. A densidade demográfica é maior ainda, é uma das maiores que eu já vi em todas as análises que eu já fiz aqui. É de 465,60 habitantes por quilômetro quadrado. Então é uma cidade com uma população grande, certo? E ela tem uma densidade demográfica muito grande. Em relação à pirâmide etária, nós vemos aqui que a maior quantidade de pessoas na cidade é de 30 a 39 anos. São duas faixas etárias que nós temos na cidade, certo? De 30 a 34, de 35 a 39. Então nós temos essa faixa etária aí que predomina na cidade, uma população jovem que está economicamente ativa. Já em relação ao trabalho e rendimento, as pessoas da cidade de Horizonte, elas têm um salário médio mensal formal, né, carteira assinada, em 2021 de 1,6 salários mínimos. As pessoas ocupadas na cidade são 20.527 pessoas, dado de 2021, ou seja, quase 30% da população tem carteira assinada. As pessoas que vivem com um rendimento mensal per capita de até meio salário mínimo, um dado de 2010, que pode ter sido mudado ou não, é de quase 40%. Então, precisa ainda de política pública para aumentar a quantidade de população que está ainda vivendo com meio salário mínimo mensal. Em relação à educação, 97,1%, um dado de 2010, é a taxa de escolarização das crianças e adolescentes da cidade, de 6 a 14 anos. Tem praticamente 3% de crianças e adolescentes que não estão na escola, que estão evadidos e que precisa mudar. Isso é um dado de 2010 que pode ter sido mudado ou não, porém é o dado oficial até agora. O IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental é altíssimo, é o primeiro que eu vejo que é acima de 6, é 6,5.
e o dos anos finais é 5,6. Então, uma cidade que valoriza bastante a educação, que fomenta bastante política pública para que os alunos eles tenham um conhecimento muito bom de matemática e português. Matrículas do ensino fundamental são 10.764 matrículas em 2021. Já do ensino médio, que compete ao Estado, são 2.794 matrículas. Os docentes do ensino fundamental, 377 docentes, que compete ao município. E docentes do ensino médio, que compete ao Estado, são 114 docentes. São 32 escolas de ensino fundamental e 4 escolas de ensino médio. E essas escolas de ensino médio é de competência do Estado. Em relação à economia, é 30.381,03 reais vezes 1.000, né, em 2021, o PIB per capita. Aí o percentual de receitas oriundas de fontes externas é 77,8%, quase 80%, do Estado ou do governo federal. E nós temos aqui o IDH 0,658, é muito bom. Nós temos aqui o IDH, que é 0,658, que é médio, né? Mas é melhor do que vários municípios. Nós temos o total de receitas realizadas, 193 milhões, e o total de despesas empenhadas, 175 milhões. Ou seja, sobra mais ou menos aí uns 15 milhões para investir em saúde, pavimentação de rua, construção de escolas, construção de praças, construção de PSFs e tudo mais. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil é baixa, 9,7 óbitos por 1.000 nascidos, não é tão baixo, mas é baixo em relação à quantidade de população. A internações por diarreia é 0,4 internações por 1.000 habitantes, um dado de 2016. E são 20 estabelecimentos de saúde, um dado de 2009 que pode ter sido aumentado. Então, a saúde e a educação, como mostra o hino, é bastante enfatizado nas políticas públicas da cidade de Horizonte. Graças ao esforço da equipe de saúde, a mortalidade infantil ela é muito assim controlada. Eles estão fazendo um excelente trabalho para que diminua bastante essa quantidade de mortalidade infantil. Já em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é grande, são quase 20 quilômetros quadrados, um dado de 2019, 19,96 quilômetros quadrados, quase 20, é a área urbanizada. O esgotamento sanitário é pouco, 13,6%, certo? É um dado de 2010, pode ter sido aumentado ou não. A arborização de vias públicas é quase 70%, ou seja, é uma cidade bastante arborizada, certo? Em relação à urbanização de vias públicas, um dado de 2010 pode ter sido aumentado ou não, é de 1,1%, ou seja, ruas asfaltadas, calçadas, a questão de praças, tudo isso aí, viu? Então é bastante ligado ao esgotamento sanitário. Quando o esgotamento sanitário é baixo, a urbanização de vias públicas também é baixa. O bioma é a Caatinga, certo? 2019, a classificação do bioma, de acordo com o IBGE, é a Caatinga. E o sistema costeiro marinho, em 2019, ele não pertence por não ser litoral. Em relação ao território, são 160,557 km². A hierarquia urbana é centro de zona A, ou a região de influência é o arranjo populacional de Fortaleza, está bem ligada a Fortaleza. A região intermediária e a região imediata é de Fortaleza. A mesorregião é metropolitana de Fortaleza e a microrregião, que é a cidade de Horizonte, faz parte, é Pacajus. Horizonte é um município do estado do Ceará, que se localiza na microrregião de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, a 40 quilômetros da capital cearense. Ela é uma das que mais cresceu em população. A BR-116 é a principal via de acesso do município,
que conta com um anel viário que liga a rodovia às BR-020 e 222. Horizonte se encontra próximo a um ponto estratégico para travessias pelo Oceano Atlântico e dispõe de um excelente acesso à América do Norte e Central, estando a 43,9 km do Aeroporto Internacional Pinto Martins, 47,8 km do Complexo Portuário do Mucuripe e 89,9 km do Porto de Pecém. O município, antes distrito de Pacajus, era conhecido como Olho d'Água. A cidade possui um clube de futebol, o Horizonte Futebol Clube, que manda seus jogos nos estádios Clenilson e Domingão, sendo os dois localizados em Horizonte de propriedade da prefeitura. Um dos atrativos migratórios é o grande polo industrial presente no município, o que faz com que Horizonte tenha uma população mista, com pessoas vindas de várias partes do Ceará em busca de melhores condições de emprego e renda. Por se localizar na região metropolitana, Horizonte acaba sendo um ponto de referência para quem busca a capital, mas não possui condições diretas de habitar a capital. Então, muitas dessas pessoas acabam se instalando em Horizonte. A nomeação do município para Horizonte foi sugerida pela professora Raimunda Duarte Teixeira, que ocorreu através do decreto número 1114, de 30 de dezembro de 1943, e tem significado referente a lugar que a vista não alcança, dando uma dimensão figurada à cidade. Sua denominação original era Olho d'Água, fazendo referência às inúmeras fontes hídricas existentes na região, depois Olho d'Água do Venâncio, pois ficava numa das propriedades de Venâncio Raimundo de Souza e desde 1988 o Horizonte. A região às margens dos rios Rio Acarape e Mal Cozinhado era habitada por índios como Genipapo e Canindé. Com a missão dos jesuítas e expansão da pecuária surge o povoado. Os primeiros habitantes da região foram os índios Paiacus, grupo que vivia da caça, da pesca e do plantio nas terras daquela região. No começo do século XVII, os índios foram aldeados por jesuítas e o território recebeu o nome de Monte Mor o Velho e depois Monte Mor o Novo, depois cidade de Pacajus. A localidade, que depois se tornou vila e posteriormente o município denominado de Guarani, foi extinta em 1920, vindo a representar um distrito de Aquiraz. E em 1938, Guarani, que logo depois recebeu o nome de Pacajus, voltou à categoria de município, tendo seu território 4 distritos: Guarani, Currais Velho, Lagoa das Pedras e Olho d'Água do Venâncio. Que esse Olho d'Água do Venâncio é Horizonte, e justamente porque tinha fontes hídricas lá na fazenda do seu Venâncio, e aquele olho d'água era o mais conhecido. Essa aqui é a estátua de São João Batista, que ela foi removida depois que ela desabou. A população de Horizonte ela é composta pelos pardos, com a maior quantidade de pessoas, pelos brancos, pelos pretos, indígenas e amarelo. Lembrar que amarelo é pessoas de origem asiáticas, chinês, japonês, coreano. Os brancos são maioritariamente compostos de descendentes portugueses, espanhóis e holandeses. Os pardos são resultado da miscigenação entre brancos e indígenas ou africanos. A política municipal fica na sua sede, na própria sede do município, que é de Horizonte. Essa é a igreja matriz de São João Batista, no centro de Horizonte. O município é dividido em 4 distritos, como a gente já viu, e a Câmara Municipal é composta por 15 vereadores pela quantidade de habitantes que existe no município. Horizonte exporta até $50 mil por ano. O município conta com mais de 40 indústrias, na qual predominam os setores têxteis, de calçados, de granito e de automotivos. E mais de 1.000 estabelecimentos comerciais, gerando juntos cerca de 20 mil empregos diretos. E o PIB de Horizonte ultrapassa R$1 bilhão. A agricultura é uma das principais fontes de renda, tendo como principais atividades a cajucultura e produtos agrícolas, além da pecuária. Como já foi dito, a cidade é um clube de futebol chamado Horizonte Futebol Clube, que faz seus jogos lá nos 2 estádios que é da prefeitura. Em relação à desertificação, o município tem baixas chances de sofrer com a desertificação e a seca. As principais fontes de água são o Rio Pacoti, Riachos Hereré e Mal Cozinhado, os açudes Pacoti, Riachão e do Mal Cozinhado.
Essa é a vista do alto do Serrote João Conceição. O relevo é plano e de baixas altitudes, nunca ultrapassando 100 metros de altitude. Acidentes geográficos são Serrote João Conceição, no bairro Catolé, com 127 metros acima do nível do mar, ponto mais alto da cidade. Em relação à vegetação, a vegetação de cerrado e complexo vegetacional da zona litorânea. O clima é tropical quente, subúmido, com pluviometria média de 1.500 milímetros, com chuvas concentradas de janeiro a junho, e as temperaturas máximas podem chegar a 32 graus e as mínimas 18 graus. A umidade relativa do ar é elevada, há sempre pequenos nevoeiros, justamente na cidade de Horizonte, e a temperatura mais alta já registrada foi 39 graus em 1987 e a mais baixa 5 graus em 1975. A energia elétrica, Horizonte está entre os melhores municípios com taxa de domicílios com distribuição adequada de energia elétrica, são mais de 99% dos domicílios. Horizonte está entre os maiores consumidores de energia elétrica do Ceará. O município também conta com a qualidade adequada de coleta de lixo, segundo várias pesquisas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.